O sino tocou anunciando o fim da aula, mas Beatriz permaneceu sentada, escondendo as mãos embaixo da carteira. Era uma menina de 11 anos, magra demais para a idade, com cabelos negros sempre presos num rabo de cavalo simples e uniforme impecavelmente limpo, mesmo que já estivesse desbotado de tanto uso. Enquanto os outros alunos se levantavam apressados para o intervalo, ela ficou para trás, esperando que todos saíssem para então guardar seu material com movimentos cuidadosos, como se cada gesto causasse dor. Adriana, a professora de português, observava a cena da sua mesa. Aos 38 anos, depois de 15 anos ensinando na Escola Municipal do Jardim Esperança, ela conhecia bem os sinais. Havia algo de diferente naquela menina que chegará transferida há apenas 2 meses. Beatriz sempre entregava as tarefas em dia, tinha uma caligrafia perfeita, mas quase não falava, não brincava no recreio e, principalmente, evitava qualquer atividade que exigisse usar as mãos por muito tempo. Beatriz, poderia vir aqui um momento, por favor? Adriana chamou com voz calma, enquanto os últimos alunos deixavam a sala barulhenta. A menina levantou o olhar, hesitou por um instante, depois se aproximou devagar da mesa da professora, ainda mantendo as mãos escondidas dentro das mangas compridas do casaco, mesmo naquele dia quente de outubro. Sua redação sobre profissões estava excelente, disse Adriana, estendendo o caderno com a nota 10 marcada em vermelho no topo da página. Você escreve muito bem para a sua idade. Obrigada, professora, respondeu Beatriz em voz baixa, um sorriso tímido surgindo no rosto, mas quando esticou a mão direita para pegar o caderno, a manga subiu alguns centímetros. Foi rápido, mas suficiente. Adriana viu os curativos improvisados com esparadrapo e algodão nos dedos da menina, manchas de sangue seco em alguns pontos, calos evidentes na palma da mão. Não eram machucados de brincadeiras infantis. Adriana reconheceu imediatamente, eram ferimentos de trabalho. O que aconteceu com sua mão? Beatriz perguntou, tentando manter o tom casual. A menina puxou a manga rapidamente para baixo, como se tivesse sido pega em flagrante. Nada não, professora. Só me arranhei brincando com o gato. A desculpa veio pronta demais, ensaiada. Adriana conhecia bem aquela resposta. Em 15 anos de magistério na periferia, já tinha ouvido muitas explicações semelhantes de crianças que escondiam realidades dolorosas. Tem certeza? Parece dolorido. Posso dar uma olhada melhor? Beatriz recuou um passo, apertando o caderno contra o peito. Está tudo bem, já estou acostumada. Aquela frase, já estou acostumada, atingiu Adriana como um soco. Nenhuma criança deveria estar acostumada com a dor. Beatriz, você sabe que pode confiar em mim, não sabe? Se estiver acontecendo alguma coisa. O olhar da menina desviou para o chão, mas antes que pudesse responder, o celular de Adriana tocou. Era a diretora, solicitando sua presença urgente na secretaria. Quando Adriana olhou novamente, Beatriz já estava na porta. Preciso ir, professora. Minha mãe não gosta quando me atraso. E saiu apressada, deixando Adriana com uma inquietação que não a abandonou pelo resto do dia. Havia algo no olhar daquela criança, não era medo, como ela já tinha visto em casos de abuso. Era um olhar de adulto, de quem carrega mais peso do que os ombros pequenos deveriam suportar. Naquela noite, Adriana mal conseguiu dormir. A imagem das mãos machucadas de Beatriz não saía de sua mente. Na manhã seguinte, chegou à escola determinada a descobrir o que estava acontecendo. Procurou no sistema a ficha da aluna e encontrou o endereço, Rua das Acácias 87, Fundos, uma região conhecida por cortiços improvisados, onde famílias inteiras se apertavam em cômodos únicos. A última aula do dia era justamente na turma de Beatriz, mas a carteira da menina permaneceu vazia. A ausência só aumentou a preocupação de Adriana. Ao final do período, em vez de voltar para casa como fazia todos os dias, ela pegou seu carro velho e dirigiu até o endereço anotado em um pedaço de papel. O que Adriana não imaginava é que aquela decisão mudaria não apenas a vida de Beatriz, mas também a sua própria, de maneiras que ela jamais poderia prever. A Rua das Acácias ficava numa área onde o asfalto se transformava em terra batida. Adriana estacionou seu Uno branco já desbotado e olhou ao redor. O número 87 correspondia a um sobrado antigo de tijolos à vista, com uma placa desgastada que dizia, quartos para alugar. Uma escada lateral estreita levava aos fundos, onde várias portas se alinhavam num corredor comprido e escuro. Adriana hesitou antes de subir. Como professora, sabia que deveria seguir protocolos, acionar o conselho tutelar, não se envolver pessoalmente. Mas algo na expressão de Beatriz a impedia de esperar pela burocracia. Subiu os degraus gastos com cuidado.
No corredor, uma senhora de cabelos grisalhos e avental florido varria a entrada do seu cômodo. Adriana se aproximou. Boa tarde. Estou procurando pela Beatriz, aluna da escola municipal. Sabe me dizer onde ela mora? A senhora apoiou a vassoura na parede e estreitou os olhos com desconfiança. A menina da costureira? Último quarto, lá no fundo. Mas se veio cobrar alguma coisa, perde seu tempo. Aquelas duas estão sempre atrasadas com tudo. Adriana agradeceu e seguiu até o final do corredor. A porta estava entreaberta. Bateu levemente. Só um minuto. Uma voz feminina respondeu, seguida por sons de passos apressados. A porta se abriu, revelando uma mulher magra, de uns 35 anos, com olheiras profundas e o mesmo cabelo negro de Beatriz, só que com mechas grisalhas prematuras. Vestia uma camiseta simples e calça jeans desbotada. Por um instante, seu rosto mostrou alarme. Você não é da imobiliária, é? Perguntou defensivamente, espiando para verificar se havia mais alguém no corredor. Não, sou Adriana, professora de português da Beatriz. Ela faltou hoje e fiquei preocupada. O corpo da mulher relaxou visivelmente. Ah, entre por favor. Sou Regina, mãe dela. Desculpe a bagunça. O quarto era na verdade um cômodo único dividido por um lençol pendurado como cortina. De um lado, uma pequena cozinha com pia e fogão de duas bocas, do outro, o que parecia ser um dormitório com um beliche encostado na parede. Mas o que chamou a atenção de Adriana foi a mesa no centro, tomada por uma máquina de costura antiga e pilhas de tecidos coloridos. E ali, sentada em um banquinho, estava Beatriz, costurando o que parecia ser um vestido de festa, os dedos machucados manuseando a agulha com precisão impressionante. Quando viu a professora, seus olhos se arregalaram em pânico. Professora Adriana. O que a senhora está fazendo aqui? Regina olhou para a filha e depois para a professora, compreendendo a situação. Ela descobriu, não foi? Viu suas mãos. Beatriz baixou a cabeça, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Regina sentou-se ao lado da filha, passando o braço sobre seus ombros. Eu sei que crianças não devem trabalhar. Sei de todos os direitos que a Beatriz tem. Mas a vida não é tão simples quanto os livros ensinam, professora. Ela fez uma pausa, engolindo em seco. 3 meses atrás, perdi meu emprego na fábrica. Costurar em casa foi a única maneira que encontrei de pagar as contas. Beatriz começou ajudando só nos finais de semana, mas o aluguel aumentou, completou Beatriz, enxugando as lágrimas com a manga. E o senhor Valdomiro disse que se não pagássemos em 2 semanas, teríamos que sair. Mamãe já trabalha de dia fazendo faxina e de noite aqui. Eu só queria ajudar. Adriana sentiu um nó na garganta. Ali, diante dela, uma criança estava perdendo a infância, um dia de cada vez, enquanto cosia vestidos de festa que provavelmente nunca teria chance de usar. E seu pai? Adriana perguntou suavemente. Meu marido nos deixou quando descobriu que eu estava doente, respondeu Regina, com um tom resignado. Câncer de mama, estágio inicial. Estou em tratamento pelo SUS, mas as faltas no trabalho para ir às consultas acabaram me custando o emprego. Nesse momento, ouviram-se batidas fortes na porta, tão violentas que fizeram os 3 sobressaltarem. Regina. Sei que está aí dentro. Quero o dinheiro do aluguel hoje ou vocês vão para a rua. O rosto de Regina empalideceu. Era Valdomiro, o proprietário, cuja voz grave e ameaçadora atravessava a porta fina como se ela nem existisse. Por favor, sussurrou Regina para Adriana, fique com a Beatriz 1 minuto. Não quero que ela ouça isso de novo. Antes que Adriana pudesse responder, Regina já estava no corredor, fechando a porta atrás de si. Pela fresta da janela, Adriana viu um homem corpulento, de uns 50 anos, camisa cara e relógio dourado, gesticulando furiosamente enquanto Regina mantinha a cabeça baixa, assentindo a cada frase como quem aceita um destino inevitável. Beatriz apertou a mão de Adriana, seus dedos feridos tremendo levemente. Ele sempre grita com a mamãe. E agora a gente não tem como pagar, mesmo com todo o nosso trabalho. Adriana escutava a discussão no corredor, a voz de Valdomiro crescendo a cada minuto. É o último aviso, Regina. Ou paga os 3 meses atrasados até sexta-feira, ou vou colocar suas coisas na calçada. Tem fila de gente querendo esse quarto. Senhor Valdomiro, por favor, a voz de Regina soava embargada. Estamos quase conseguindo. Peguei mais 3 encomendas de vestidos. É só me dar mais 2 semanas. 2 semanas. A risada dele ecoou pelo corredor. E comer o que nesse tempo? Promessas? Já ouvi isso antes, de você e de outros inquilinos. O problema é seu, não meu. Beatriz apertou a mão de Adriana com mais força, os olhos fixos na porta.
Ele não tem pena de ninguém, professora. Mês passado expulsou uma família com bebê porque atrasaram 2 semanas. A porta se abriu e Regina entrou, o rosto pálido, as mãos trêmulas. Encostou-se na parede como se precisasse dela para se manter em pé. Ele deu até sexta-feira, disse, a voz mal saindo. 3 dias para conseguir R$ 1.800. Ouviram passos descendo a escada externa, depois a batida de uma porta de carro, seguida pelo ronco de um motor potente se afastando. Regina desabou na única cadeira disponível, o corpo encolhido como um passarinho ferido. Não sei mais o que fazer, confessou, olhando para as próprias mãos, tão calejadas quanto as da filha. Já vendi tudo que tinha algum valor. O dinheiro das costuras mal dá para comprar comida e meus remédios. Beatriz levantou-se do banquinho e foi até a pequena geladeira. Abriu a porta, revelando prateleiras quase vazias, metade de uma garrafa de leite, um pote de margarina, alguns ovos. É por isso que eu precisava ajudar, explicou Beatriz para Adriana, com uma maturidade que parecia absurda em seus 11 anos. Não importa se machuca os dedos. A gente precisa comer. A menina voltou para a máquina de costura, puxando o tecido azul turquesa com determinação. Este vestido é para a festa de 15 anos da filha da dona Márcia. Ela prometeu pagar R$ 350 quando eu entregar, mas só fica pronto amanhã. Você vai costurar a noite toda de novo? Perguntou Adriana, o coração apertado. Até terminar, respondeu Beatriz, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Regina suspirou profundamente. Eu não queria isso, professora. Tento mandá-la dormir, mas quando acordo no meio da noite, ela está aqui, costurando escondida. De manhã, encontro mais um pedaço do vestido pronto. Adriana olhou ao redor do pequeno cômodo. Num varal improvisado, pendiam outras peças de roupa quase finalizadas. No canto, uma caixa de sapatos cheia de carretéis de linha, agulhas e botões. Num caderno escolar aberto, anotações de medidas e esboços de modelos. Você quem desenha os vestidos? Perguntou Adriana, folheando o caderno com admiração. Beatriz assentiu timidamente. Aprendi vendo vídeos no celular da mamãe. Quando a internet do vizinho está funcionando. Regina levantou-se com esforço. Vou preparar um café para nós. É só o que posso oferecer. Enquanto Regina se ocupava na pequena cozinha, Adriana se aproximou de Beatriz, observando-a trabalhar. Cada ponto da costura era executado com uma precisão que muitos adultos não teriam. Os dedos machucados moviam-se rápidos, guiando o tecido sob a agulha. Na escola, você escreveu que queria ser estilista, comentou Adriana, lembrando-se da redação sobre profissões. Pela primeira vez naquele dia, os olhos de Beatriz brilharam. Quero criar roupas bonitas que façam as pessoas felizes. Um dia vou ter minha própria loja, com o nome da mamãe na fachada, Ateliê Regina. Aí ela nunca mais vai precisar trabalhar tanto. Aquele sonho, narrado com tanta convicção por uma criança que mal tinha o que comer, quebrou algo dentro de Adriana. Lágrimas vieram aos seus olhos, que ela disfarçou olhando para o outro lado. Nesse momento, Regina voltou com 2 xícaras de café, oferecendo uma a Adriana. Desculpe não ter açúcar. Acabou ontem. Adriana aceitou a xícara, tomando um gole do café amargo. Regina, por que não procurou ajuda? Existem programas sociais, bolsas. Tentei, respondeu Regina, baixando a voz para que Beatriz, agora concentrada novamente na costura, não ouvisse. Mas o processo é lento. Enquanto os papéis tramitam, o senhorio não espera, a fome não espera, o câncer não espera. Ela afastou a blusa no ombro, revelando um curativo grande. Fiz uma cirurgia há 3 semanas. Deveria estar de repouso, mas como? Se paro, não comemos. Um acesso de tosse interrompeu Regina. Ela cobriu a boca com um lenço, que se manchou de vermelho. Tentou esconder, mas Adriana viu. Você precisa de um médico, agora, disse Adriana, alarmada. Não é nada, Regina desconversou. Efeito colateral do tratamento. Mamãe fica tossindo toda noite, intercedeu Beatriz, sem desviar os olhos do trabalho. Eu escuto, mas ela diz que não é nada. Adriana sentiu uma indignação crescendo dentro dela. Aquela situação era desumana. Uma mãe doente, uma criança trabalhando em condições de adulto, ambas à beira do despejo, invisíveis para a sociedade que passava apressada pelas calçadas lá fora. Neste momento, Regina cambaleou, apoiando-se na mesa para não cair. Seu rosto estava branco como papel. Mamãe! Beatriz largou a costura e correu para amparar a mãe, que deslizou até o chão, semiconsciente. Regina! Regina! Adriana ajoelhou-se ao lado da mulher caída, tentando reanimá-la. Beatriz estava paralisada, os olhos arregalados de terror.
Isso aconteceu ontem também, sussurrou a menina. Mas não tão forte. Adriana verificou a respiração de Regina, estava fraca, mas regular. A mulher abriu os olhos lentamente, tentando focar. Desculpem. Só preciso descansar um pouco. Nada disso. Estou chamando uma ambulância. Adriana já estava com o celular na mão, discando o número de emergência. Não. Regina segurou o braço de Adriana com uma força surpreendente. Se eu for internada, quem vai cuidar da Beatriz? O conselho tutelar vai levá-la. Não posso perder minha filha, é só o que me resta. Mas Adriana foi firme. Você não vai ajudar Beatriz morrendo por teimosia, Regina. E sua filha não vai ficar desamparada, eu prometo. Enquanto esperavam a ambulância, Adriana ajudou Regina a se deitar no beliche. Beatriz sentou-se ao lado da mãe, segurando sua mão, os olhos cheios de um medo adulto que nenhuma criança deveria conhecer. Professora, chamou Beatriz baixinho. Se a mamãe for para o hospital, o que vai acontecer com o aluguel? E com os vestidos que precisam ser entregues? A pergunta atingiu Adriana como um tapa. Aquela criança estava mais preocupada com as contas do que com brinquedos ou jogos. A infância de Beatriz estava sendo roubada, dia após dia, ponto após ponto daqueles vestidos de festa. A ambulância chegou 15 minutos depois. Os paramédicos examinaram Regina e confirmaram o que Adriana já temia: ela precisava de atendimento urgente. A infecção pós-cirúrgica, negligenciada pela necessidade de trabalhar, tinha se agravado. Quando colocavam Regina na maca, ela segurou a mão de Adriana. Cuide dela. Por favor. Só até eu voltar. Vou cuidar, prometeu Adriana. Fique tranquila. Enquanto a ambulância se afastava, Beatriz permaneceu na calçada, uma figura pequena e solitária, acenando até o veículo desaparecer na esquina. Depois, virou-se resolutamente para a escada. Tenho que terminar o vestido da Dona Márcia, disse, com determinação. Se entregar amanhã, tenho o dinheiro para visitar mamãe no hospital. Adriana observou aquela menina subindo os degraus gastos, carregando um peso invisível nos ombros estreitos. Naquele momento, tomou uma decisão que mudaria tudo. Não era apenas uma questão de ajudar, era uma questão de justiça. Beatriz, espere. Você não vai fazer isso sozinha. A menina parou, confusa. O quê? Eu não sei costurar como você, mas posso ajudar de outras formas. Vamos fazer o seguinte: você me ensina o básico, e trabalhamos juntas nestes vestidos. Os olhos de Beatriz se arregalaram. A senhora vai me ajudar a costurar? Não só isso. Vou ficar com você até sua mãe melhorar. Tenho um quarto vago em casa, você vem comigo hoje. Mas, e o Valdomiro? E nossas coisas? Uma coisa de cada vez. Primeiro, vamos pegar o que você e sua mãe precisam nos próximos dias. Depois, eu lido com o senhorio. Dentro do pequeno quarto, Adriana e Beatriz juntaram roupas, documentos e, claro, os vestidos inacabados. Enquanto embalavam a máquina de costura, Adriana notou uma foto desbotada presa na parede. Regina, mais jovem e saudável, segurando uma Beatriz bebê, ambas sorrindo em frente a uma pequena loja. Era o sonho da mamãe, explicou Beatriz, seguindo o olhar de Adriana. Uma loja de roupas. Chegamos a ter, por 6 meses, antes de papai ir embora e levar todo o dinheiro. Adriana sentiu uma determinação crescendo dentro dela. Esta não era apenas a história de uma aluna, era um teste sobre que tipo de pessoa, que tipo de professora ela realmente era. Naquela noite, em seu apartamento simples mas confortável, Adriana observou Beatriz dormindo no quarto de hóspedes, finalmente parecendo uma criança normal. Sentada na sala, com o vestido azul turquesa no colo, tentava dar pontos básicos seguindo as instruções que a menina lhe dera antes de adormecer exausta. Seus dedos, desacostumados ao trabalho, já estavam doloridos. Como Beatriz conseguia fazer isso por horas? No celular, as atualizações do hospital. Regina estava estável, mas precisaria ficar internada por pelo menos uma semana. Uma semana. O prazo de Valdomiro terminaria em 3 dias. Em frente ao prédio de Adriana, um carro preto estacionou silenciosamente. Era Paulo, seu ex-marido, um advogado bem-sucedido com quem mantinha uma relação cordial após o divórcio. Ela havia ligado para ele durante a tarde, explicando a situação em linhas gerais. Paulo subiu com uma pasta de documentos e uma expressão séria. Consegui algumas informações sobre esse tal de Valdomiro. Você entrou em uma briga maior do que imaginava, Adriana. Se você também está torcendo para que Beatriz e sua mãe consigam superar essa situação difícil, aproveita esse momento e se inscreve no canal. A reviravolta só está começando, e o que vem pela frente vai te surpreender ainda mais. Valdomiro Góes não é apenas um senhorio qualquer, explicou Paulo,
espalhando documentos sobre a mesa da cozinha. Ele possui dezenas de imóveis irregulares pela cidade, todos operando no mesmo esquema: aluga para pessoas em situação vulnerável, cobra valores abusivos e desvia-se de todas as obrigações legais. Adriana olhou para os papéis em choque. Como isso é possível? Ninguém faz nada? As vítimas raramente denunciam. Têm medo de perder o pouco que possuem ou enfrentar represálias. Paulo ajustou os óculos. Mas encontrei algo interessante: ele está sendo investigado por lavagem de dinheiro. Se conseguirmos provas dos abusos contra Regina e outras famílias. Provas? Como vamos conseguir isso em 3 dias? Paulo sorriu, pela primeira vez naquela noite. Você esqueceu com quem foi casada? Tenho contatos no Ministério Público e na Defensoria. Já acionei alguns deles. No quarto ao lado, ouviram um ruído. Beatriz apareceu na porta, esfregando os olhos. Não consigo dormir, confessou. Estou preocupada com o vestido da Dona Márcia. Ele precisa ser entregue amanhã ao meio-dia. Adriana mostrou seus esforços desajeitados no tecido azul. Tentei avançar um pouco, mas acho que só piorei as coisas. Para sua surpresa, Beatriz sorriu. Não está tão ruim para uma iniciante. A menina sentou-se ao lado de Adriana e, com paciência surpreendente, mostrou-lhe como fazer os pontos corretamente. Paulo observava a cena, impressionado com a habilidade da garota. Beatriz, quantos vestidos você e sua mãe têm para entregar esta semana? A menina pensou por um momento. 5. O da Dona Márcia, 2 de dama de honra para a Dona Cristina, um vestido de formatura para a sobrinha da Dona Lúcia e um terno para o filho do seu Roberto. E quanto vocês ganhariam com tudo isso? R$ 1.450, se conseguirmos entregar todos no prazo. Paulo e Adriana trocaram olhares. Mesmo com todo esse trabalho, ainda não seria suficiente para quitar a dívida com Valdomiro. Tenho uma ideia, disse Paulo subitamente. Beatriz, você poderia desenhar mais alguns modelos amanhã? Os mais bonitos que conseguir imaginar? A menina assentiu, confusa mas curiosa. Na manhã seguinte, Adriana acordou cedo e encontrou Beatriz já trabalhando no vestido azul. Com mãos habilidosas, a menina havia corrigido os pontos de Adriana e avançado consideravelmente no trabalho. Quase pronto, anunciou orgulhosamente. Só falta o acabamento do decote e costurar as pedrinhas. Adriana preparou um café da manhã reforçado ovos, pão, queijo, frutas, um banquete comparado ao que Beatriz estava acostumada. Enquanto comiam, explicou o plano que ela e Paulo haviam elaborado durante a madrugada. O restante do dia passou como um turbilhão. Primeiro, entregaram o vestido à Dona Márcia, que ficou tão impressionada com a qualidade que pagou um extra de R$ 50. Depois, Paulo levou Beatriz a um grande ateliê no centro da cidade, de propriedade de Carmen Vilas, uma estilista renomada e antiga cliente do escritório de advocacia. Carmen ouviu a história de Beatriz e examinou seus desenhos com interesse crescente. Para espanto da menina, a estilista ofereceu comprar seus croquis para uma nova coleção, além de um adiantamento para que Regina pudesse produzir algumas peças piloto quando se recuperasse. Não é caridade, afirmou Carmen com firmeza. É um investimento em talento genuíno. Esta menina tem um olhar único para a moda. E preciso de costureiras com a habilidade que você descreveu. Enquanto isso, Adriana visitou outras famílias no cortiço, recolhendo depoimentos sobre os abusos de Valdomiro. Muitos tinham medo, mas quando souberam que um advogado estava envolvido e que havia uma possibilidade real de mudança, começaram a compartilhar suas histórias. No hospital, Regina melhorava lentamente. Quando Adriana contou sobre a proposta de Carmen, lágrimas escorreram pelo rosto da mulher. Parece um sonho, sussurrou. Mas e o Valdomiro? Amanhã é o prazo final. Deixe isso conosco, respondeu Adriana, segurando sua mão. Concentre-se apenas em ficar boa. Na sexta-feira, o dia do ultimato, Valdomiro chegou ao cortiço dirigindo seu Mercedes reluzente. Subiu as escadas com passos pesados, pronto para expulsar mais uma família inadimplente. Para sua surpresa, encontrou não apenas Adriana e Beatriz esperando por ele, mas também Paulo, uma promotora de justiça, 2 policiais e um oficial de justiça. Senhor Valdomiro Góes. A promotora avançou com um documento em mãos. Temos um mandado para inspeção imediata deste imóvel, baseado em denúncias de condições insalubres, cobrança abusiva e violação do Estatuto da Criança e do Adolescente. O rosto do homem empalideceu. Tentou argumentar, gritar, ameaçar, mas pela primeira vez, suas táticas de intimidação não funcionaram. Isso não acaba aqui, rosnou para Adriana, enquanto os policiais o escoltavam para a viatura. Tenho amigos poderosos.
E nós temos a lei e a verdade ao nosso lado, respondeu ela, com Beatriz firmemente segurando sua mão. A inspeção revelou não apenas as condições deploráveis do cortiço, mas também documentos incriminadores no escritório de Valdomiro, fortalecendo o caso que Paulo e a promotora estavam construindo. Naquela noite, Beatriz sentou-se ao lado da cama de hospital de Regina, mostrando o contrato que Carmen havia preparado. Vamos ter uma chance de verdade, mamãe. Uma nova vida. Regina, com mais cor no rosto e um brilho renovado nos olhos, abraçou a filha. Nunca duvidei de você, meu amor. Nem por um segundo. Do outro lado do quarto, Adriana observava a cena com o coração cheio. Aquilo que começara como uma simples visita domiciliar tinha se transformado em algo muito maior, uma batalha por justiça, uma chance de redenção, e talvez, o início de uma nova família. 2 anos depois. A pequena loja na Avenida Primavera tinha uma fachada simples, mas elegante. Uma placa dourada sobre a porta anunciava: Ateliê Regina e Beatriz, moda exclusiva. Na vitrine, 3 manequins exibiam vestidos deslumbrantes, cada um com uma etiqueta que dizia, desenhado por Beatriz. Era sábado de manhã, e uma fila já se formava do lado de fora. Desde que Beatriz ganhou um concurso estadual de jovens estilistas 6 meses atrás, o pequeno ateliê não dava conta das encomendas. Dentro da loja, Regina, agora recuperada e com um novo brilho nos olhos, ajustava o vestido de uma noiva nervosa. Seus dedos ainda eram habilidosos, mas já não mostravam os calos profundos de antes. O câncer estava em remissão havia 1 ano, e ela fazia questão de comemorar cada dia de saúde. Perfeito, Dona Lúcia, exclamou, dando um passo para trás para admirar seu trabalho. Você vai ser a noiva mais elegante que esta cidade já viu. No fundo da loja, Beatriz, agora com 13 anos, mostrava desenhos para Carmen Vilas. A parceria com a estilista famosa havia se fortalecido, e elas já planejavam uma linha completa para o próximo verão. Seu talento só aumenta, comentou Carmen, examinando um croquis particularmente inovador. Lembro-me do dia em que vi seus primeiros desenhos. Sabia que estava diante de algo especial. Beatriz sorriu, as mãos agora sem feridas, os dedos fortes e seguros. Ela ainda costurava, mas com moderação, respeitando o tempo para estudos e, finalmente, para ser adolescente. No canto de sua mesa, uma foto em moldura prateada mostrava ela segurando um troféu, ladeada por Regina e Adriana, todas sorrindo amplamente. A porta da loja se abriu, e Adriana entrou, carregando uma caixa de doces da confeitaria da esquina. Achei que vocês precisariam de energia para enfrentar esse movimento, anunciou, colocando a caixa sobre o balcão. O quarteirão inteiro está comentando sobre os novos modelos. Regina abraçou Adriana com carinho. Não teríamos chegado até aqui sem você. Nunca vou esquecer aquele dia em que você apareceu na nossa porta. E eu nunca vou esquecer quando vi as mãos machucadas de Beatriz na sala de aula, respondeu Adriana, olhando para a menina com orgulho. Às vezes, pequenos detalhes mudam tudo. O caso contra Valdomiro havia resultado em uma vitória retumbante. O homem foi condenado por diversos crimes, incluindo extorsão, condições análogas à escravidão e lavagem de dinheiro. Seus imóveis foram confiscados, e o cortiço onde Regina e Beatriz viviam foi reformado por uma cooperativa habitacional. As famílias que antes viviam sob ameaça constante agora eram proprietárias de seus pequenos apartamentos. Paulo entrou na loja pouco depois, segurando pastas de documentos. Desde o caso de Regina, ele havia redirecionado sua carreira para defender pessoas vulneráveis contra abusos imobiliários. O trabalho não pagava tanto quanto seus antigos clientes corporativos, mas trazia uma satisfação que o dinheiro jamais poderia comprar. Tenho ótimas notícias, anunciou para as 3. O projeto de lei foi aprovado. Agora todas as prefeituras do estado são obrigadas a fiscalizar regularmente cortiços e habitações coletivas. Adriana sorriu para o ex-marido, agora seu parceiro em tantas causas. Entre eles, um novo tipo de respeito havia florescido, mais profundo que o amor romântico que os unira antes. No centro da loja, Beatriz chamou a atenção de todos, batendo palmas. Já que estamos todos aqui, quero mostrar algo especial. Ela desapareceu nos fundos e retornou carregando cuidadosamente um vestido coberto por um tecido protetor. Quando o removeu, todos ficaram sem palavras. Era um vestido de gala vermelho rubi, com detalhes dourados tão delicados que pareciam ter sido feitos por mãos mágicas, não humanas. No corpete, pequenas pedras formavam um padrão que, olhando bem, revelava a silhueta de 3 mulheres lado a lado. Este é para o desfile beneficente do próximo mês, explicou Beatriz, os olhos brilhando. O tema é Renascimento, e eu quis representar a nossa história.
Uma professora que notou mãos feridas. Uma mãe que nunca desistiu. E uma menina que descobriu que sonhos podem se tornar realidade quando pessoas se unem. Regina e Adriana tinham lágrimas nos olhos. Paulo pigarreou, emocionado. Carmen assentiu com aprovação profissional, mas também visivelmente tocada. Sabe o que mais aprendi nesses 2 anos? Continuou Beatriz, passando a mão suavemente pelo tecido do vestido. Que às vezes, nossa maior força vem justamente do que parece ser nossa maior fraqueza. Minhas mãos machucadas me trouxeram até aqui. Ela olhou pela vitrine, para a rua movimentada onde a vida seguia seu curso. Em algum lugar lá fora, outras Beatrizes enfrentavam suas próprias lutas silenciosas. Outras Reginas se sacrificavam por seus filhos. E, esperançosamente, outras Adrianas estariam prestando atenção aos sinais. Cada ponto que dou em um vestido é uma promessa, disse Beatriz suavemente. De que ninguém mais precisará sangrar para realizar seus sonhos. Esta história que você acabou de acompanhar nos lembra que pequenas ações podem gerar transformações enormes. Um olhar atento de uma professora mudou não apenas a vida de uma aluna, mas de toda uma comunidade. Se esta narrativa tocou seu coração, não deixe que ela termine aqui. Inscreva-se no canal agora mesmo para mais histórias que inspiram, emocionam e nos fazem acreditar no poder da solidariedade e da justiça. Deixe seu like, compartilhe com amigos e familiares, e conte nos comentários, você já notou sinais sutis de que alguém precisava de ajuda? O que você fez a respeito? Sugestões para os próximos vídeos são sempre bem-vindas. Queremos trazer histórias que importam para você. Obrigado por assistir até o final. Juntos, podemos fazer a diferença, um gesto de atenção de cada vez.